Aí, pessoal, estamos de volta, Jornada Paulista, último dia, né? Edição 2023, hoje é sábado. Estamos aqui quase que chegando perto do final da Jornada Paulista. Foi uma jornada maravilhosa. Está sendo uma jornada maravilhosa, mas nós estamos, infelizmente, está acabando. Tudo que é bom dura pouco. Mas agora eu estou aqui com duas pessoas que... As duas pessoas são muito queridas para mim, né? Um é primo, né? Porque nós somos mais ou menos parecidos. Sem dúvida. Dr. Fernando Franco também é um querido amigo da Faga Medical, mas meu amigo pessoal há muitos anos, já há muito tempo. Aqui nós estamos representando e sendo representada aqui a uma das maiores universidades do Brasil, uma das maiores do mundo, a Unicamp, né? Uma universidade que forma médicos de excelência, leva conhecimento para o mundo inteiro, um centro de pesquisa, de ensino maravilhoso. O mestre, Dr. Paulo, que é o regente do Serviço de Cirurgia Plástica da Unicamp, está aqui comigo. Dr. Paulo Carmandayan. Uma alegria estar aqui com você. Na verdade, é difícil até a gente falar, porque ao longo de todo esse tempo você tem dado maior força à seção de materiais, instrumento e logística para que a gente possa trabalhar fazendo uma medicina mais atualizada, coisa que, lamentavelmente, na universidade pública é muito difícil conseguir. Se não tivéssemos a colaboração em especial que você tem dado com a Faga, nós estaríamos formando de uma, assim, não up-to-date, mas nós temos hoje condição de dar aos residentes, aos assistentes, uma tecnologia que antes nós não poderíamos dispor. Então é um agradecimento eterno a você. Isso é uma obrigação nossa. E a Faga, por todo esse período que você tem dado para nós, uma ajuda inenarrável. Mas vocês também nos ajudam muito, né, doutor Fernando? Junto com a equipe dele lá, com os alunos, com o pessoal todo lá também, amigo de longa data, amigo da Faga, cliente da Faga aí há muitos anos, né? Ele, por acreditar em nós, ele sempre fez, vamos dizer assim, uma questão absoluta de que os alunos estivessem com os produtos. Conta para nós, Fernando, como é que está a tua vida, como é que está a cirurgia plástica. Muito obrigado por você estar aqui. Obrigado mais uma vez por estar aqui nesse podcast maravilhoso. Vi várias entrevistas aí muito bacanas que você realizou. E, Baixinho, acho que principalmente por você ser médico e ter essa formação, você conseguiu um contato melhor e mostrou que uma empresa de materiais, instrumental cirúrgico, pode ter um contato melhor com o médico e entender, às vezes, as necessidades do médico. Então, assim, ao longo de todos esses anos que a gente trabalha junto, a gente poder observar seu crescimento e um crescimento dessa parceria, não só com médicos da Unicamp, mas também com outros, e uma tecnologia que vem sempre para ajudar o médico, o cirurgião, e enfim. Fernando, conta para mim uma coisa importante. Eu acho que, assim, a obrigação nossa, doutor Paulo, na verdade, como médico, né? O doutor Jorez acabou de falar aqui, né? O conhecimento ele tem que ser transmitido, ele não nos pertence, né? Eu acredito que, eu sempre falo, essa é uma máxima que eu tenho, que a Faga foi uma empresa que foi criada, não foi criada para mim, ela foi criada para o cirurgião plástico. Eu quero que o cirurgião plástico tenha a oportunidade de ter uma alternativa, né? Ela passou a ser um negócio, como todo negócio ela tem que ser gestada, tem que ser gerida de maneira adequada, né? Então, agora, eu não chamo de parceria, eu chamo isso de esse entendimento da necessidade que as universidades têm, faz parte dessa transmissão de conhecimento, na verdade, faz parte dessa filosofia. Em cima dessa transmissão que vocês executam na universidade, que vocês fazem no seu dia a dia, como é que você está percebendo aí a formação do cirurgião plástico? Ele tá hoje muito mais antenado à globalização, à mídia social, ou ele está vendo a necessidade de mergulhar na ciência realmente, se calcar realmente na ciência, ou está tendo um mixing? Como é que você transmite isso para todos? Bachir, eu vejo assim, a gente estava até comentando agora, eu e o professor Paulo, nessa última mesa, que o cirurgião plástico ele tem que saber que ele não pode ir em direção a só o que a mídia pede, e o que as pessoas pedem, enfim. Ele tem que ter uma formação, principalmente para saber aonde ele pode chegar e o que ele pode entregar para o paciente. Então, muitas vezes ele tem que entender que assim, não pode fazer o que o paciente quer. E isso é importante da formação ética do cirurgião plástico,
A gente fez a nossa tese de doutorado lá em 2011, estudando complicações da lipoaspiração. A gente publicou vários artigos, né, doutor Paulo? E a gente mostra que hoje, assim, o pessoal, vamos usar indiscriminadamente. A gordura é excelente, mas a gente vê aí o pessoal nas mídias sociais achando que assim, o cirurgião plástico está ali para poder frear o paciente, entendeu? Então isso é importante a gente enfatizar aqui, que o cirurgião plástico tem que pôr um pé no chão e não ir na onda, não surfar essa onda de crescimento de mídias sociais, de exposição dos pacientes, com lipoenxertias em grandes quantidades, em região de glúteo e abdômen, as lipoaspirações em alta definição. Sim, o cirurgião plástico ele tem que se refinar e treinar cada vez mais, mas não ir nessa onda que ele pode estar dando um tiro no pé e ter complicações no futuro. A gente acabou de receber agora aqui, doutor Paulo, o professor Juarez Avelar, e a gente estava conversando com ele aqui sobre os princípios basilares da lipoaspiração, que com essas novas abordagens, às vezes são esquecidos, né? Por exemplo, preservar um pouco mais a camada areolar, enfim, né? Ter um plano de lipoaspiração um pouco mais consistente com aquilo que é a realidade daquilo que foi preconizado lá atrás, a experiência vem demonstrando, né? Como é que o senhor faz para na sua prática diária na universidade para transmitir através dos assistentes, através das suas ações para esse aluno seu que ele está sendo chamado cada vez mais, sendo convidado cada vez mais a se aventurar, cada vez mais a arriscar, cada vez mais, e você está com aquele freio ali. Como é que você maneja isso, professor? Bom, como o Fernando falou, eu acho que na faculdade é a chance que a gente tem de transmitir o que é correto. Uma dúvida que todos os residentes têm é por que não fazer o que a moda está pedindo? Lamentavelmente, mesmo na faculdade, a gente tem condição de ter casos onde um procedimento foi feito e não foi feito com os princípios ideais. E o resultado... Está falando de complicação. O resultado tem uma complicação. E o que a gente tenta fazer, os assistentes todos tentam fazer, é pegar esse caso que não deu certo e mostrar, falar, olha, vocês estão vendo como é que isso aqui não deu certo. Imagina você fazer isso de rotina. Nós temos aqui treinamento, nós temos tese, como o Fernando fez tese, doutorado dele mostrando. Tese de doutorado, né, Fernando? Não é uma tese de trabalho do sexto ano, não. Tese fez de doutorado. Mestrado, fez o doutorado, e nessa tese mostra a complicação eventual que poderia haver e que todo mundo hoje, na mídia, não fala. Então você pega assim, lipo HD, está na moda. Mas a fotografia, o que você vê na mídia, é o pós-operatório dentro da sala de operação. E ninguém mostra um resultado tardio quando o paciente engordou, porque é recente, quando o paciente emagreceu, mas ninguém mostra a complicação. E todo mundo que é cirurgião, como você, como o Fernando, como eu, a gente sabe que complicação vem para quem opera, né? E se você tem que ter uma solução para a complicação. Isso faz parte da formação do cirurgião. Então, nós tentamos levar na faculdade ao caminho, como você falou, de um procedimento tradicional, embasado, claro, vendo o futuro sempre, mas sem querer inventar, porque nós recebemos muita complicação no serviço público. Pacientes que são operados fora e que voltam para um cirurgião, não de origem, mas um cirurgião da universidade, pedindo a solução. Então, é complicado e a gente tenta mostrar para esses residentes, por experiência própria nossa, qual é o caminho melhor para ele fazer, para ele não entrar, se aventurar. Porque o que a gente estava discutindo é que no Congresso, ainda hoje foi falado, o Congresso mostra verdades temporárias. Então, o que é verdade hoje, o ano que vem pode não ser. E geralmente... Por isso dos encontros, né? Por isso a gente está sempre se reunindo. E você tem que escolher também, fazer a filtragem das informações, que muitas vezes a informação que está saindo é uma informação midiática, não de uma realidade da medicina. E o que o Fernando falou é importante. Você, como uma empresa que fabrica instrumentos para a cirurgia plástica,
tem uma visão completamente diferente de uma empresa onde o proprietário não é cirurgião plástico. Então você vive a realidade, você tem uma experiência pessoal, você tem um contato extremamente íntimo com os seus pares, isso permite você direcionar e adequar os procedimentos, os equipamentos para que tenha sempre o melhor resultado. Essa é a grande vantagem de a gente ter um contato com alguém como a sua empresa, a Faga, e que a gente possa transmitir para os nossos alunos e para os troca de informação entre os assistentes o que a gente quer, o nosso anseio, porque entre a engenharia e a realidade da medicina sempre teve um espaço que ficava na prateleira deles e o cirurgião querendo o resultado. Você conseguiu unir os dois. Então, para nós, isso foi um grande avanço. Seria ótimo que outras empresas tivessem o mesmo tipo de pensamento, porque permite ao cirurgião iniciante ter uma visão mais realista do que ele pode conseguir e do que é ilusão. Esse é um problema que a gente tem. Sabe que tem sido, Fernando, uma preocupação? Desculpa, você quer falar? Não, acho uma coisa importante que você comentou. A gente tem aí, ao longo dos anos, dentro da universidade, mais de 40 cirurgiões plásticos, pelo menos na minha gestão aqui como assistente também do professor Paulo, mais de 40 cirurgiões plásticos formados. A gente tem que pegar nesses 3 anos que eles estão em formação, mostrar que as coisas são sazonais. Então, assim, ele tem que entender que hoje ele faz uma lipo HD, daqui 5, 10 anos ele vai estar tendo que corrigir essa lipo HD. Então, não que a lipo HD não seja boa, tá? Não estou aqui contraindicando uma lipo HD, mas ele tem que entender o perfil do paciente. Para ficar muito claro para todo mundo. Ele tem que entender o perfil do paciente. Ele não pode ir diretamente nessas mídias sociais e fazer o que o paciente quer. Eu acho que aí, eu acho, doutor Paulo e Fernando, doutor Fernando, são dois pontos assim que a gente tem que... Eu vejo as coisas porque eu diferente da universidade, né, em que vocês estão no seu mundo lá, né, e é um mundo maravilhoso, um mundo universitário, diferente do consultório privado, que o médico está no consultório privado e no mundo dele, que também é um mundo maravilhoso, e todos nós temos nossa clínica privada, e diferente também daquele médico que está no hospital público trabalhando. Eu vejo a todos, porque como empresa eu sou obrigado a ver a todos, né? Então eu vejo tudo que está acontecendo, né? Eu tenho, assim, uma visão muito clara sobre 2 pesos e 2 medidas. Uma coisa é você comunicar ao público o que você está fazendo de maneira ética, de maneira consistente. Perfeito. Essa comunicação eu acho que é importante no meio da cirurgia plástica, porque, afinal de contas, a gente está em muita desvantagem com profissionais que não são habilitados. Exato. E que mostram quem não aparece não é visto mais. E a gente não é visto. Quem faz certo não é visto. O problema da proibição é que ela baliza e passa uma régua para todo mundo e coloca todo mundo no nível do picareta, né? Então isso é péssimo. É assim, né? E não é assim. Tem gente fazendo coisas maravilhosas. Uma coisa é tratar desse tema e a outra coisa é tratar de um tema que eu acho que é muito mais importante. Eu vejo esse tema como uma questão de compliance na empresa. Eu estou tratando desse tema como uma questão muito séria na empresa. Porque nós estamos mergulhados hoje em tecnologia. A cirurgia plástica e aquilo aqui a gente sempre se dedicou muito dentro da Faga, que é a lipoaspiração, a gordura e etc. Ela vem sofrendo uma transformação gradual e eu venho acompanhando essa transformação gradual que ela vem sofrendo. De alguns anos para cá, a abordagem ao tecido adiposo e a abordagem às estruturas do tecido adiposo suprajacentes e subjacentes, elas vêm sido cada vez mais agressivas, têm sido cada vez mais agressivas. Então aqueles preceitos básicos da lipoaspiração, de plano de lipoaspiração correto, de tipo de infiltração, de manejo de paciente, de tipo de anestesia, de mudança de decúbito na mesa de operação, de posicionamento para lipoaspiração, de abordagem com a cânula, de paralelismo da cânula, de não tocar a cânula na derme o tempo todo, etc, etc. Pelas novas técnicas, pela observância das novas técnicas, dos novos preceitos de lipoaspiração de alta definição, etc., esses elementos fundamentais, eles têm sido relevados, que é a base, eles têm sido relevados a um segundo plano. Então, eles têm sido deixados em segundo plano. Então, as lipos começam a ficar mais superficiais, o tempo cirúrgico começa a aumentar muito, a agressão com cânulas de diferentes diâmetros, de diferentes estruturas, e aí vem um elemento que agrega, que aí sim entra o problema maior, que é a tecnologia. São tecnologias associadas, né, que é muito sério. Então, eu queria colocar só esse contraponto para vocês entenderem que antigamente eu digo lá, quando eu era residente,
A gente aprendeu com o Dr. Aulo a fazer lipoaspiração na seringa. Depois eu fui para Bauru e falei assim, a seringa não dá, né? Eu vou fazer com aspirador. Aí em 99, 2000, eu falei, não, eu preciso fazer uma maquininha igual essa dos americanos aqui. Aí eu comecei a fazer a vibroaspiração. A gente levou a nossa vida profissional quase que toda fazendo, no máximo, tecnologia de vibroaspiração. Só que depois se agregou um infiltrador antes, mecanizado, que joga um jato de alta pressão na gordura. Depois a cânula começou a se modificar um pouco, e aí entra a vibroaspiração. E agora, antes da vibroaspiração, começou a se utilizar o ultrassom para emulsificar o tecido adiposo. O laser. E depois laser. E depois você entra com o vibroaspirador, você entra com a cânula. E depois, agora a gente quer retração de pele também, porque o plasma retrai, a radiofrequência retrai, o laser retrai. Vamos aplicar mais uma energia. Olha, se você tirar as proteções naturais do tecido adiposo, da pele, as proteções naturais não obedecendo às camadas de lipoaspiração, você vai ter consequências. Eu acho que esse é o grande ponto, é o grande elemento que tem que ser observado hoje. E em cima dessa informação, eu gostaria de saber o seguinte, lá dentro da universidade, existe, logicamente, um protocolo a ser seguido, né, professor Paulo? Dentro da lipoaspiração, né? Como é que é esse protocolo, Fernando? Você que está ali no dia a dia ali com o residente. Bachir, o que a gente procura passar para eles é assim, nos últimos anos a gente viu uma evolução do grau de exigência. Então melhorou-se as tecnologias, melhorou a parafernália, vamos dizer, como todos esses aparelhos que você comentou, mas assim, alguns preceitos básicos, os residentes têm que sair ali com a formação em termos de tempo cirúrgico, em área corpórea, quantidade de lipoenxertia, entendeu? Uma avaliação pré-operatória bem feita, entendeu? Um segmento pós-operatório, esse negócio assim de turismo, o cara usa toda essa tecnologia e larga paciente. Não existe, ele tem que acompanhar um pós-operatório. Porque mesmo a tecnologia, ela vai ter alguma complicação, não só pós-operatório imediato, pode ser mais tardia. E aí que o cirurgião plástico tem que atuar. Então, assim, melhorou-se muito, evoluiu-se muito, a gente vê resultados cada vez mais graciosos. É uma exigência do cirurgião plástico, então vejo assim, que uma coisa que comentaram muito aqui na jornada, que a gente não via grandes evoluções, sim, teve evoluções, mas os preceitos básicos têm que ser respeitados. Então ele não pode substituir, não, hoje eu não quero fazer uma... Ele precisa saber, porque um dia a tecnologia ele não vai poder usar, ou a tecnologia vai estar defasada, ou outra coisa pode vir no lugar. Então assim, acho que os preceitos básicos da lipoaspiração, ele tem que ter o respeito pela lipoaspiração. E é isso que eu acho que tem que ficar sedimentado, né, professor Paulo? E lá dentro da residência, eu tenho absoluta convicção que o senhor transmite para os seus assistentes e para todos eles, não só em relação à lipoaspiração, né, mas os preceitos em todas as cirurgias, né? Olha, a gente teve uma formação tradicional, né? Por mais que se critique a formação tradicional, ela tem as suas bases bem delimitadas já. E no caso específico da gordura, da lipoaspiração, nós queremos transmitir para os residentes o que hoje já está definido praticamente por uma norma legal, que é um limite de volume, 10% do peso transformado em litro. A gente vê muito por aqui, no meio nosso, fora universidade, conversas e publicações e mídia, onde o indivíduo aspira 20%, 30%, que é aquela famosa antiga megalipoaspiração que foi proibida exatamente pelos problemas que causavam. E hoje está voltando o pessoal a fazer, rompendo esse limite, proporção peso, volume. Isso lá dá problema. Aumentando o tempo de cirurgia em muito. Aumenta muito, né? Eu acho que um dos grandes elementos é o tempo cirúrgico, né? E a gente tem mostrado para os residentes, tenta alertar, que hoje também o tempo mudou. O cirurgião, principalmente o cirurgião plástico, ele é alvo de cobrança jurídica. O paciente hoje enxerga o cirurgião plástico como uma fonte eventual de receita. Então ele tem que saber que o que a mídia mostra no filminho, o que tem na publicação, eu aspiro tanto, transforma uma pessoa obesa em uma pessoa atlética, isso nem sempre é verdade. Mas a cobrança, como foi falado por um juiz aqui nessa jornada, ela é real, né? A cobrança é real, porque para a maioria dos juízes, a cirurgia plástica é fim. E ele não pode vender uma ilusão. Então o que a gente tenta mostrar é a realidade tem que ser falada para o paciente. Ele tem que saber. Porque ele
quer uma ilusão, ele procura, às vezes, 1, 2, 3 cirurgiões, até que ele encontre alguém que Bater na porta de alguém que vende essa ilusão, vende ele a compra. ilusão. Exatamente. Vai comprar. Esse é um problema. E a empresa tá ali em cima cobiçando o médico para poder vender. É. E o médico, depois do investimento, ele também tem que vender o produto que ele... Exatamente. Esse é Essa o parada esse é que o ele comprou. paradigma duro. Tem uma ânsia entre o que eu investi e o que eu tenho que receber. Então, às vezes ele começa a romper aquele meio fio que é o princípio ético e começa a fazer até que em determinado momento vai dar problema, né? Então, o que a gente tem que explicar para quem está começando é que tem que se manter dentro do que é já determinado, tem pesquisa, você mesmo já falou, tem estudo, tudo é feito com base científica, e quando você rompe a base científica, você cai no empirismo. Isso que é o problema que a gente tem. E hoje, lamentavelmente, a cirurgia plástica ela não está restrita a um cirurgião plástico formado. Ela está ampliada para profissionais não médicos, profissionais da medicina que não são cirurgiões Que se plásticos, arvoram a fazer. que fazer plástica é fácil. E eu acho que uma coisa importante a gente pontuar aqui, viu, colegas? É importante mesmo a gente pontuar. Não é porque o cara não usa tecnologia que ele não é um bom cirurgião. Não, Exato, absoluto. Tem cirurgião plástico que não usa o aparelho Quem lipoaspiração. faz aspiração é o. Não é porque ele não usa o Não. aparelho lipoaspiração que ele deixou de ser um bom cirurgião plástico e ter bons resultados. Eu faço O aparelho de lipoaspiração ajudou muito. Ajuda. Tem 80% de cirurgiões Eu plásticos faço uma usam. brincadeira, assim, muito simples. Isso aí eu faço uma brincadeira do contraponto, assim, do outro lado da história. Assim. O Schumacher e o Barrichello tinham a mesma Ferrari. Exatamente. Não é isso? Exato. Exatamente. E não chegava, quem chegava em primeiro lugar? Então, esse sempre- ponto é Exato. muito importante a gente pontuar aqui, assim, acho que num podcast que muita gente vai ver, não taxar a pessoa que não usa uma tecnologia, o cara não usa Renúvel, vamos supor, tô falando uma marca em si sem nenhum conflito de interesse. Ele não usa Renúvel, ele não vai ter um resultado. Ele não usa o Não, laser, absolutamente. ele não vai ter resultado. Isso não- Não, ele não pode ser taxado de antigo, de velho, O cirurgião plástico tem a obrigação de se atualizar, de melhorar os seus resultados cada vez mais, de se aprimorar, de fazer estudo, de fazer conhecimento, de avaliar os próprios resultados, mas Autocrítica, não né? autocrítica, mas não taxar que se ele não usa uma coisa ou outra, ele está desatualizado, ou ele está... Eu, apesar de ter. Aqui o podcast ele não é da empresa, o podcast aqui é de amigos, é da cirurgia plástica, chama-se Conecta Plástica. Apesar de eu ter a empresa, eu falo da minha vida profissional. Eu me formei em 94, né? Fui para Bauru em 97 e realizei N lipoaspirações. Assim, N. E das N lipoaspirações, eu digo que 98% das N lipoaspirações foram de cânula de vibroaspiração e vibroaspiração. Eu não usei tecnologia na minha vida profissional e eu posso garantir para vocês, e os N pacientes que operaram comigo lipoaspiração, sabem que eu sou um maestro na lipoaspiração. E não usei tecnologia. Mas o condutor conduzia a cânula de maneira precisa e correta, né? Eu já vi muito cirurgião chegar na minha cidade, pediram, ô doutor Bachir, posso te acompanhar na cirurgia? Pode, lógico, tá, pega aí, vamos ver. A hora que o menino pega na cânula, introduz a cânula e fala, para. Pode parar tudo. A área que não é assim, entendeu? É de outro Exatamente. jeito, é assim que aborda. Então, você imagina que um rapaz desse, recém-formado, que não sabe colocar uma cânula no tecido adiposo, ele vai meter um plasma, vai meter um ultrassom, vai meter um laser. É exatamente o que a gente tá Então a conversando formação é fundamental. A gente está investindo muito na formação do profissional lá na empresa. Eu tô me dedicando muito. E por isso que eu chamo gente como vocês pro podcast. A Porque são tecnologia- formadores, entendeu? A E essa- tecnologia veio para ajudar, Pra ajudar, mas não ser facilita dependente muito. dela. Agora, se a tecnologia for muito bem empregada, ótimo para os meus negócios. Ela Exatamente. Se ela facilita. for mal empregada, é tiro no meu pé. Você faz uma lipoaspiração com a cânula sem vibração, sem tecnologia laser, sem laser, ela vai cansar um pouco mais. Mas você vai fazer assim. Mas você vai fazer. Vai fazer. Agora, o equipamento ele veio para facilitar a vida do cirurgião, mas o equipamento ele é um auxiliar, ele não faz a cirurgia. É o que você falou. Você pode ter uma Ferrari, mas se você não sabe pilotar, Não tem ela não jeito. serve. Vai chegar em segundo lugar. Você vai fazer estrago, na verdade. Fazendo só uma brincadeira, viu, doutor Paulo? O alemão tem sorte do Ayrton Senna não tá de segundo piloto, né? Porque ele não ia chegar primeiro nunca, viu? Agora, Exato. diga pra mim como é que tá a tua vida profissional. Você tá aí crescendo cada vez mais no interior.
Eu quero Graças que você a Deus. fale de você um pouco, que cidade que você está atuando, onde fica a tua clínica, como é que é? Bom, vamos lá, Bachi. Eu trabalho em Campinas, desde 2008 sou cirurgião plástico, atuo desde então também na formação dos cirurgiões, que o Dr. Paulo me Você vê abraçou que da aqui, ó, Unicamp. aqui vocês que estão ouvindo aqui, ó, né, doutor Paulo, é um motivo de orgulho muito grande, né? Você ter um jovem cirurgião, porque ele é jovem, né? Jovem na idade, mas com um talento, uma experiência, formando novos cirurgiões, membro da sua equipe. Para nós foi uma grande aquisição. O Fernando O cara é uma estudioso pessoa pra cacete, né? que ele tem uma energia assim praticamente infindável. Para nós foi fundamental ter pessoas como ele no grupo. Nós conseguimos montar um grupo muito bom, você conhece, Sim. que é um grupo unido e que tem o mesmo pensamento, que é uma formação ética, transmitindo nossos erros, o que não devemos fazer, porque a gente tem uma experiência de vida. Alguns um pouco mais novos, outros um pouco mais velhos, mas que a gente fala, olha, isso eu já fiz, está errado, isso aqui está certo, faça isso, faça aquilo. Pessoas como ele são o grande trunfo que a gente tem hoje na nossa equipe. E se comunicam bem com o jovem, né? Sim. E uma brincadeirinha aqui, só para você entender como a cirurgia plástica brasileira é soberana. Em 2006, eu e o Rafael, outro colega que se conhece, nosso colega lá do Departamento de Cirurgia Plástica, também da Unicamp, fomos fazer um fellow nos Estados Unidos e quebrou um aparelho lá. Os americanos não sabiam resolver. A gente teve que humildemente falar, olha, a gente no Brasil faz uma coisa bem mais simples que isso. Então, pra você ver como a tecnologia, o cirurgião plástico pode ficar dependente. Sim. Era uma cirurgia craniofacial que quebrou uma broca. Nós fazemos desse jeito aqui, pronto. Pô, no Brasil a gente só troca, que vira aqui, faz. Os caras olharam assim e falaram, meu Deus, a gente nunca pensou nisso. Mas por quê? Porque primeiro mundo, Estados Unidos, os caras estão acostumados com tanta tecnologia, com tanta parafernália, que eles não se ateram a ver uma coisinha simples que podia ser resolvida. Você sente orgulho de ser brasileiro. Muito. E ser o cirurgião plástico brasileiro, mas o mais interessante é, esse orgulho é justificado, você está formando cirurgiões. Sim. E um cara jovem, né, formando cirurgiões com esse tamanho, conhecimento que ele tem, né, sendo logicamente capitaneado, porque tem que ter uma envergadura para chegar no posto que você chegou, né, doutor Paulo? Não dá para... Eu agradeço. Tem que ter o rei. É um pouquinho de jornada, né? Mas conta para nós uma coisa. Você precisa... Tem amigo, sei. Tá, viu, Bati? Sabe por que o serviço é um sucesso? Porque a gente tem um cabeça, um rei que sabe delegar, que sabe... cara mais tranquilo do mundo. Que sabe apoiar. Eu fui para Campinas um dia fazer uma cirurgia com vocês, né? Eu tô lá, professor, o meu avião vai sair daqui 15 minutos. Calma, Bachir, calma, a gente já tá chegando, fica tranquilo. É o cara mais tranquilo do mundo. Eu nunca vi um cara tão tranquilo. Conta pra mim, a sua clínica fica onde? Você tem que falar isso pra mim aqui. Em Campinas, eu criei um Instituto Franco lá, que é um local de ensino também. A gente faz muitos workshops, networks com outras empresas. Os residentes também, o Dr. Paulo deixa eles poderem irem lá na clínica, aprender um pouco, porque assim, uma coisa que a gente não consegue... Essa é uma clínica privada sua. Uma clínica privada minha. A gente não consegue, dentro da instituição, passar um pouco da prática clínica, extra-muro universitário. Até por conta dos pacientes. Sim. Tem muita coisa que eles têm que aprender. E essa experiência é importante para eles. Com certeza. Gestão, marketing, funcionários, ele vai viver isso no dia a dia, né, doutor? Ele vai ter uma ideia já. De como é que é. Esse é o grande lance. O Fernando tem possibilitado isso de como é o mundo abrir dele. para os residentes uma visão do que é a realidade do mundo extra-faculdade. Porque geralmente tem um choque. Ele acaba a residência e ele cai no mundo real. E esse intervalo aí que existe está sendo diminuído porque o Fernando possibilitou essa participação do residente numa atividade. Você opera tudo lá, particular. Fernando? Você opera mama, opera lipo? Não. Lá dentro do centro cirúrgico a gente faz apenas coisas com anestesias locais. Eu faço implante capilar, restauração capilar, então faço tudo isso lá no... E o seu dia a dia cirúrgico, quando você vai para o hospital, qual a cirurgia? Para lipo, abdômen... Lipo é o teu carro-chefe? Você considera... E abdômen, né? Lipo e abdômen. Professor Paulo, como é que está a tua vida aqui em São Paulo? Você está com consultório ainda? Sim, ainda estou. Tenho um consultório. Divido meu consultório com a minha família, que tem mais 3 médicas. Uma delas é cirurgião plástica, que o Bachir conhece, graças a Deus. Olha... É a Vânia. O professor Paulo tem as filhas... Tem pedigree, né? Que todo mundo gostaria de ter. É uma alegria. São lindas, estudiosas. Tem uma que sabe atirar muito bem, né, professor? Tem uma que é sniper, inclusive. O professor Paulo é um cara felizardo, hein? Senhor,
E eu tenho a alegria de ter essa família. Nós dividimos um consultório. O consultório, para mim, deu uma diminuída muito grande com a pandemia. Eu acho que para todos nós, cirurgiões, né? E, felizmente, a gente consegue manter a atividade física para poder fazer a cirurgia. A atividade de cirurgia, como muita gente não imagina, ela precisa ter um fundo de condicionamento físico para aguentar. Eu acho que é muito bom. Eu conto na minha experiência pessoal, hoje em dia, com a ajuda da minha filha. Ela me ajuda em cirurgia e vice-versa. Graças a Deus a gente pode montar essa equipe. Tem uma prazer, outra que é ginecologista. Minha mulher é ginecologista. Então há um intercâmbio de pacientes entre nós. Isso facilita bastante a nossa vida profissional. É uma clínica familiar, né? Bem. E o principal do Paulo, ele não é contra as tecnologias nem contra a evolução. Ele tem atualmente cada vez mais se atualizando, cada vez mais cabeça aberta, exatamente. A cabeça dele pelo amor de Deus. Ele tem uma cabeça aberta. 1 milhão por hora. Isso, exatamente. O cara é uma agradeço, para. Né? Olha, gente. Aceita mudanças, eu né? não tenho palavras, evolução. eu não tenho palavras para descrever o carinho. Isso, você sabe que Doutor Paulo, olha, não de consigo verdade nem mesmo. agradecer demais, porque assim, você, eu fico emocionado aqui. Você é um cara fora da curva no meu aqui coração. no coração. É isso aí. E nós temos uma origem mais ou menos parecida, né? São dois povos aí que tiveram que cair fora, né? Então, os armênios de um lado, os palestinos do outro, eles acabam se encontrando, acabam falando primo, né? Primo, sem dúvida. Doutor Paulo, muito obrigado. Muito obrigado, Fernando, Baixinho. você, muito obrigado por estar aqui, oportunidade, tá? acho que foi importante. Espero que vocês tenham aproveitado pontuar, demais esse sem momento. dúvida. Foi muito bacana receber vocês aqui. A Unicamp está no nosso coração, é uma universidade maravilhosa. São formadores de ótimos profissionais. Conecta Plástica está deixando vocês aqui na Jornada Paulista, com essa entrevista magnífica, maravilhosa, com esse podcast fantástico. Professor Paulo, professor Fernando aqui. Bachir, parabéns. Nós que agradecemos aqui a sua entrevistas. gentileza tradicional, ajuda e por ser um cirurgião plástico que a gente admira. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Um grande beijo para vocês. Um grande abraço a todos. Conecta Plástica mais uma vez com vocês aqui na Tudo de Jornada bom. Paulista. Logo estaremos de volta. Um beijo. Que alegria. Tchau.